Ontem, então, no domingo, foram protestos em diversas cidades do Brasil. São Paulo, Rio, Brasília são só algumas delas, a gente vai passar pelos números. Os manifestantes levaram bolsas, cartazes, faixas, aí a anistia era uma das pautas e depois questão de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e do presidente Lula. As imagens que a gente tem aqui ao lado foram disponibilizadas pela assessoria de comunicação do deputado federal licenciado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, são algumas das imagens que são manifestamente, aí documentadamente, então, de fato, dos protestos. Os atos foram coordenados por grupos conservadores, teve a participação de parlamentares, influenciadores digitais, até sob críticas, alguns governadores não participaram, governadores direitistas, e claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro assistiu de casa, ele está com a questão da tornozeleira eletrônica, não poderia sair no final de semana. O lema era Reaja Brasil. Também houve críticas ao Davi Alcolumbre e ao Hugo Mota, respectivamente presidente do Senado e da Câmara. Foram pelo menos 23 outras capitais, além de São Paulo, as maiores como Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Fortaleza e outras cidades do interior do país se incluem nisso. Não tem nenhuma contagem precisa do total de participantes somando todas as cidades, mas é estimado que milhares de pessoas tenham comparecido. A maior concentração foi na Avenida Paulista, em São Paulo. A gente vai passar pelas estimativas que foram divulgadas até agora. Então, em São Paulo, a menor estimativa encontrada é 37 mil, a maior 58 mil participantes, depende da fonte. O levantamento do debate público da USP utilizou drones para apontar cerca de 37.600, enquanto o Poder 360 registrou um público maior, estimado em cerca de 57 mil pessoas. Normalmente isso é feito mensurando uma certa etapa, uma certa janela de tempo. No total, pode ser que tenha havido mais que isso. No Rio de Janeiro, não tem dados oficiais para o ato de 3 de agosto, mas eventos similares, 16 de março, estimaram, isso em vezes anteriores no Rio de Janeiro, cerca de 20 mil pessoas. Em Brasília, um ato de maio de 2025 em defesa de anistia tinha 4 mil pessoas, segundo o monitor da USP. Agora esse parecia ser maior, mas não houve também uma divulgação de dados oficiais. Para Belo Horizonte teve entre 8 mil e 10 mil pessoas no pico do evento, de acordo com as reportagens locais. Não oficial, novamente, isso apenas das reportagens locais. Dezenas de milhares foram citados em Salvador, apesar de não ter uma estimativa, mas de fato parecia ali o lugar cheio em Salvador. Algumas das sugestões de público ficaram entre 5 mil e 15 mil, e isso são algumas das estimativas de público que a gente teve. Esses são os números oficiais, pessoal. Quem gosta ou não gosta, aí não reclama comigo, reclama com os divulgadores. Nossa responsabilidade aqui é tentar divulgar aquilo, apurando pelas fontes. Mas a gente não poderia falar dos protestos aqui sem falar da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, que mesmo nas placas que estavam ali, permearam tudo isso. É para aí que a gente vai para mais um dos capítulos do que acontece no atrito entre os dois países. Então, houve pronunciamento do presidente brasileiro e pronunciamento do representante comercial americano, o Jameson Greer, que é um dos principais oficiais que lida com a questão de tarifas, junto com o secretário do Comércio, o Howard Lutnick. Então, é o seguinte, no encontro nacional do PT em Brasília, havia posse de Edinho da Silva à frente do partido, outros dirigentes partidários, Lula, o presidente, discursou, e ele acusou os Estados Unidos de acusou os Estados Unidos e voltou a defender a busca por uma moeda alternativa ao dólar. A gente tem aqui a fala do presidente brasileiro. Vamos conferir o que o Lula falou então no domingo, conforme ocorriam os protestos, ele voltou a falar de um afastamento do dólar. O Brasil hoje não é tão dependente como já foi dos Estados Unidos. O Brasil tem uma relação comercial muito ampla no mundo inteiro. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico. Mas, obviamente, que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui, ajudaram a dar o golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho, nós temos postura. Nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. Pois é, no meio da crise parece que a coisa não pegou bem enquanto há uma atenção especial para o Brasil. E não estamos nem falando de não pegar bem lá fora. Mesmo aqui dentro, isso repercutiu negativamente com o chamado Centrão. A gente tem o seguinte,
Quanto às tarifas, a questão do dólar e o atrito diplomático entre os dois países, a Federação União Progressista divulgou uma nota. Então, a União Brasil e o PP, o Partido Progressistas, divulgou uma nota dizendo que era sensível o tema do dólar. Eu vou citar o que disse então a Federação, para a gente colocar em termo coloquial, centrônico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Entendemos que tais posicionamentos, longe de contribuir para a resolução da crise tarifária enfrentada pelo Brasil, podem agravar as tensões econômicas e diplomáticas com um parceiro comercial estratégico. A nota é longa, mas dá para entender o que ela quis dizer. Foi nesse tom de repreender a fala. Enquanto isso, o Brasil envia pela primeira vez 2 generais, um da Marinha e outro do Exército, para residir de forma permanente na China, cumprindo funções como adidos militares. Isso agora começa a repercutir. A partir de uma reportagem da revista Sociedade Militar, começou a haver uma clipagem muito grande disso na mídia. Eu falo, porque apesar da notícia ser lá atrás de junho, ela agora ganha esse fôlego na mídia em um momento onde, de fora, e a gente vai passar por isso, o Brasil é observado de perto por Washington. A gente tem aqui o que vem do decreto do presidente Lula. Se a gente puder colocar na tela, devemos ter o decreto de quando os generais foram então oficializados. Vocês veem aqui, decreto número 12.480 de 2 de junho, publicação original. É o que estipula então 2 adidos militares na China. Nesse contexto, os detalhes são delicados. É uma situação na qual na China nunca antes houve e normalmente esses despachos eram para os Estados Unidos. A gente estava apurando aqui antes de eu entrar no ar. A princípio, os Estados Unidos é um dos únicos, se não o único país a receber adidos militares brasileiros dessa forma. E se a gente fala que as coisas estão sendo observadas de perto por Washington, o alto oficial, o Jameson Greer, representante comercial dos Estados Unidos, voltou a falar a respeito do Brasil. Ele confirmou à CBS, no programa Face the Nation, que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros foram impostas sob o fundamento da Lei de Poderes Emergenciais Econômicos do presidente e que isso tem a ver com uma motivação geopolítica muito mais do que a questão do superávit tão discutida. Citou também lawfare. Eu pedi que a produção separasse, eu vou trazer com vocês, normalmente, pessoal, crash course de jornalismo. Normalmente a gente tenta manter os soundbites, esses VTs, a 30 segundos, a 1 minuto e meio. Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque acho que pelo interesse que todo mundo tem no que está acontecendo, a gente vai querer saber o que ele falou. Então eu separei toda a parte da entrevista, são 3, 4 minutos. Eu vou trazer a tradução simultânea para vocês e a gente vai passar pelo que falou o representante comercial Jameson Greer sobre o Brasil nesse contexto. Vamos lá, podemos soltar. Então, pergunta sobre o Brasil e quanto ela pergunta, os ataques são em parte, diz o presidente Trump, aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres. Ele também sancionou o ministro da Suprema Corte que supervisiona o julgamento de Bolsonaro. Por que você está tentando influenciar um julgamento criminoso, julgamento criminal de um aliado do presidente Trump? E ele responde, o presidente dos Estados Unidos, seja republicano ou democrata, usou a lei emergencial para impor sanções por todo tipo de questões geopolíticas a todo tipo de país. Às vezes é mais amplo, às vezes é certos indivíduos e certos líderes estrangeiros e certos oficiais estrangeiros. Então isso não está tão fora do comum. Se qualquer coisa, o presidente não está indo mais longe, mas está indo menos longe a usar só a tarifa ao invés de um corte mais profundo do sistema financeiro. E ela pergunta, então você está completamente a favor disso? E ele responde, como presidente dos Estados Unidos, é claro, ele é meu chefe. E ela pergunta, mas interferir com o julgamento? E ele responde, quando o presidente vê lawfare acontecendo, ele tem a lei emergencial de poderes econômicos para agir. Esse é o trabalho dele como presidente. Ele foi eleito para avaliar as relações exteriores e tomar ações apropriadas. É uma questão que da perspectiva legal, é totalmente permissível e da perspectiva política é o que ele foi eleito para fazer. A gente ouviu então Jameson Greer aí, o enviado, o representante comercial dos Estados Unidos. Para quem acompanha a política americana, é o mesmo cargo que o Robert Lighthizer, que era muito notório no governo anterior, também ocupava. Fica aí, então, o posicionamento dele. Aparentemente, é uma coisa que, diz ele, sem a possibilidade de reverter tarifas no curto prazo, e isso foi o que ele disse ainda nessa entrevista, não só sobre o Brasil, mas sobre todos os países. Entretanto, quarta-feira está aí, 6 de agosto, vamos ver o que acontece. Se a gente passa pela fala recente dele, a gente também fez uma clipagem de algumas das reportagens recentes que repercutem na mídia internacional, citando também a situação brasileira. Eu vou passar com vocês por alguns desses detalhes. Vamos lá. O que a gente tem aqui é do Financial Times. Algumas dessas são de 31 de julho, quando começava a se desdobrar a crise da Magnitsky. Essa é uma delas. O Brasil jura defender a Suprema Corte contra o onslaught, a ofensiva de Donald Trump. Isso vinha também repercutindo conforme, dizem fontes, o presidente colocou
o governo brasileiro à disposição dos ministros do Supremo na defesa de Alexandre de Moraes. Passando por isso, a gente tem também o The Economist, que fala sobre o ataque sem precedentes de Donald Trump ao judiciário brasileiro. São dois dos principais veículos estrangeiros a fazer cobertura da situação. Agora, trazendo para hoje, a agência Reuters, que é talvez explicando também os bastidores um pouco de como é que é com o jornalismo, em redações mesmo muito grandes, normalmente muita coisa vem dos newswires, das agências de notícias, e é republicada. A maioria dos veículos de mídia não escreve as próprias reportagens de todo. Uma parte muito grande vem das agências e é distribuído. Isso estar na Reuters não é só significativo pelo tamanho da própria agência, que também tem leitores, uma base muito grande de leitores que é expressiva, mas também porque essa mesma matéria vai ser replicada, vai ser sindicada, como se diz em inglês, syndicated, republicada em veículos aí pelo mundo todo. E documenta também a situação que acontece no Brasil e fala a respeito das manifestações. Isso de 31 de julho, essas últimas duas, e a agência Reuters de agora. A gente tem ainda mais algumas questões. Os congressistas americanos que têm acompanhado a pauta se manifestaram. A gente tem aqui a Maria Elvira Salazar, também pais sobreviventes do regime cubano, assim como é com Marco Rubio, e falou: é inspirador ver milhões de brasileiros corajosos se erguendo pelo país contra a tirania de Alexandre de Moraes e a agenda socialista do presidente Lula. Uma das coisas que ela fala teve mais repercussão, além de Maria Elvira Salazar, Brian Babin, que também citou milhões no domingo. Como a gente passou pelos dados oficiais e as estimativas que a gente tem, nenhum deles registra milhões, mas fica aí a ressalva, esse é o número que eles estão divulgando. Babin ainda falou que a sanção dos Estados Unidos contra membros da Suprema Corte do Brasil que estão agindo contra a Constituição brasileira acendeu toda a população. Bom, ajuda a gente a entender qual é o clima, qual é o termômetro entre alguns dos congressistas da base do presidente americano Donald Trump lá nos Estados Unidos. A gente passa então pelas manifestações e por como lá fora a coisa pode estar sendo percebida. A gente viu o Jameson Greer e alguns dos congressistas.